Nós começamos semana passada falando sobre a glória de Deus. Então, esse texto, Isaías 40, o verso 26. Nós terminamos com ele, se lembra? Vamos ler juntos? Vamos lá? Levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas, aquele que faz seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. O profeta Isaías disse isto há 2.750 anos. Porque Isaías foi profeta 700 anos antes da vinda do Senhor Jesus. Você tem condições de dar glórias a Deus, muito mais hoje do que no passado. Porque no passado eles não tinham a condição de ver o que nós hoje podemos ver. Eles não tinham condição de ter o conhecimento que nós temos hoje. Mas infelizmente, por causa do coração duro do ser humano, que se afastou de Deus desde o Éden e continua se afastando de Deus, por causa desse coração duro, o homem procura inverter os valores. O ser humano prefere acreditar que todo esse universo é obra do acaso, veio a existir por acaso. E é por esta razão que você, talvez crente em Jesus, seja defensor da mesma tese que estes, na maioria filósofos, cientistas, ateus, são defensores de um universo antigo. Porque para defender a tese de que é obra do acaso, o universo precisa ser antigo. E então vem a tese de que o universo tem 13 bilhões, 12 bilhões, 14 bilhões de anos. Mas para mim, e segundo a própria palavra de Deus, o universo é relativamente novo, não antigo, novo. No máximo 12 mil anos. E eu quero fazer você entender um pouco disso. O profeta Isaías, ele diz, quantas estrelas se o pode? Quantas estrelas? Talvez até você diga que pode, olha para o céu e vê uma meia dúzia de estrelas, e você então diz, eu posso, se Deus pode, eu também posso. Com tanta poluição, tanta luz artificial, que te impede de ver aquilo que de fato existe, que Deus criou. E por esta razão, a maioria das pessoas crê em Deus à semelhança do que criam os gregos, nos seus totens, nos seus heróis, nos seus mitos, daí a palavra mitologia, os deuses gregos. Um Deus que é poderoso, mas não no Deus da Bíblia. Não no Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é muito mais do que nós imaginamos. E hoje, com os telescópios que existem,
Porque no passado o que eles tinham, no máximo era uma luneta que você pode ter em casa. E mesmo assim, eles começaram a desvendar o espaço. E começaram a ver aquilo que nós não podemos ver a olhos nus. As estrelas não são essas luzinhas que você pode ver. Através do telescópio você pode ver o que você não consegue ver a olhos nus. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1 que Deus disse: haja luz e houve luz. Como você pode entender isto? Deus criou a luz antes de criar as estrelas. Nós imaginamos que tudo fica claro por causa das estrelas, mas Deus criou a luz antes de criar as estrelas. Ele disse: haja luz. E a luz surgiu. Então agora, quando você olha para o céu, você vê parcamente aquilo que os telescópios hoje têm desvendado. Verdadeiras fotos, com nitidez. Hoje se usa raio laser da Terra para desvendar o universo e tirar fotos mais nítidas do que as câmeras que nós temos hoje em nossas mãos. Porque eles são capazes de ultrapassar todo tipo de impedimento que porventura haja, de poluição. E você pode ver então as estrelas que Deus criou. E exatamente por causa da criação de Deus, não se é mais possível nem pensar em quilômetros. Nós sabemos o que é quilômetro, mas hoje se mede as distâncias usando o que é conhecido como ano-luz. A velocidade da luz, ela é mais rápida do que a velocidade do som. Eu posso usar esse microfone e falar, e talvez você lá atrás vai ouvir um pouco depois de eu ter falado. Eles chamam de delay, é um período até o som chegar. A velocidade da luz não, ela é instantânea. E por esta razão hoje se mede o universo não em quilômetros, mas pela velocidade da luz. E eu gostaria que você estivesse atento para você entender um pouco daquilo que é o Deus que nós servimos, o Deus que nós pregamos. A velocidade da luz, meu amado, é de 300 mil quilômetros por segundo. Isto significa a distância entre a Terra e o Sol. A distância entre a Terra e o Sol é em torno de 300 mil quilômetros por segundo. Isto representa, um segundo é mais ou menos um piscar de olhos. Pisca os seus olhos aí. Um segundo. Um segundo. 300 mil quilômetros num segundo. Em um segundo, significa dar 6 a 7 voltas em torno de toda a Terra em um segundo. A circunferência da Terra equivale a 300 mil quilômetros por segundo.
Quando você ouve falar em ano-luz, um ano-luz equivale a 9,5 trilhões de quilômetros de distância. Um ano-luz. A velocidade que a luz percorre é em um ano. São números inconcebíveis pela nossa mente humana. Nossa mente não é capaz de deter isto. Mas isto é para mostrar a grandeza do nosso Deus. Por isso que em astronomia a medida é medida astronômica, uma unidade astronômica. Depois da unidade astronômica vem o que eles chamam de parsec, significa 30 trilhões de quilômetros. Trilhões de quilômetros. Para você poder contemplar um pouco daquilo que é a distância entre nós e as estrelas. Isso é uma tempestade de estrelas, ó. E olha que o Sol é uma estrela de quinta grandeza. Aprendemos isso na escola. Descobriram recentemente um planeta chamado planeta anão. Planeta anão são os planetas menores. Em torno de 8 planetas, como os planetas normais que nós conhecemos. E para você ter ideia, do Sol até este planeta que foi descoberto recentemente, chamado Quaoar. Quaoar. E eles então procuraram, através de laser, para medir, e isto, meus amados, segundo os cientistas, têm domínio deste planeta anão, chamado de planeta anão. Do Sol até ele, são 6 bilhões e 400 milhões de quilômetros. 6 bilhões e 400 milhões de quilômetros. E o que isso significa, pastor? Apenas 0,7 de 1/1000 de um ano-luz. Nada. Não significa nada no que diz respeito ao universo. 6 bilhões e 400 milhões de quilômetros. A distância entre o Sol e Quaoar, um recém-descoberto planeta. Agora, pasmem. Se você fosse fazer essa viagem de ônibus espacial, os ônibus espaciais, eles vão numa velocidade estimada de 25.000 quilômetros. 25.000. Um avião supersônico, ele vai de 1.200, nem existe mais os que vão a 2.000 quilômetros. A média é entre 1.000 e 1.200 quilômetros hora. Um ônibus espacial, ele vai na velocidade de 25.000 quilômetros hora. Pasmem. Num ônibus espacial, para você fazer esse trajeto do Sol até esse planeta anão chamado Quaoar, você levaria 29 anos. Se você fosse e voltasse, você teria gasto sua vida toda numa viagem. Nós olhamos para o céu e vemos as estrelas. E eu creio que esta ideia que muitos defendem nas universidades, de uma grande explosão, Big Bang, de que o universo é obra do acaso, não vai demorar muito para cair por terra, só não surgiu algo novo, porque eles não têm o que colocar no lugar, só tem Deus para colocar no lugar, mas o homem, enquanto ele não crê em Deus, ele continua resistindo até o final.
E tudo isto mostra a grandeza de Deus. Esta é a minha intenção, meu querido. Trazer para você esses dados para mostrar a grandeza de Deus. A estrela mais próxima. A estrela mais próxima de nós. Nós às vezes achamos que nós vemos as estrelas muito pertinho de nós. Mas, na verdade, a estrela Centauri está a 4,34 anos-luz de distância. Lembra-se da distância de um ano-luz. Essa estrela é a mais próxima de nós. Isso representa 18 mil anos. Se fôssemos a estrela mais próxima, levaríamos 18 mil anos. Impossível. Nós não sabemos o que é. E o pior é que os cientistas, eles dizem que as galáxias, nós vivemos numa galáxia. As galáxias foram formadas aleatoriamente, as estrelas foram se juntando. E as galáxias mais antigas, elas estão mais próximas. As mais novas estão mais distantes, estão se aproximando. Então deveriam ter idade diferente. E a ciência tem descoberto que as galáxias próximas e as antigas têm a mesma quantidade de anos. Para choque de muitos cientistas. Porque eles não conseguem explicar isto, eles não conseguem entender isto. Aqui está a formação de uma galáxia. Vamos passar algumas galáxias agora. Veja, esta é a galáxia Andrômeda. Esta galáxia tem 150 bilhões de estrelas. É a estimativa dos cientistas. É de conhecimento comum. À sua volta. Assim como na nossa galáxia, nós temos em torno de 200 a 500 bilhões de estrelas. Na nossa galáxia. Meus amados, como já dissemos aqui, existem mais estrelas do que areia, contando todas as praias. Contando todos os desertos na face da terra. Mais estrelas no céu e todas atendem ao chamado de Deus e pelo nome. Como nós não conseguimos entender isto? A grandeza do nosso Deus. A Via Láctea, que é a nossa galáxia, tem 100 mil anos-luz de diâmetro. Isto significa mais ou menos 950 trilhões de quilômetros. Anos-luz em relação a quilômetros. Mas essas galáxias, elas vão se formando. Agora, pasmem, mais uma vez. Quantas galáxias você acha que tem no universo? A gente acha que é só a nossa, ou mais uma, ou duas. Os cientistas hoje estimam que existe em torno de 10 bilhões de galáxias. 10 bilhões de galáxias.
que se subdividem em grupos e supergrupos. 10 bilhões de galáxias maiores, 100 bilhões de galáxias menores. Você pode imaginar, querido, a dimensão desse universo? Nós conhecemos a nossa Lua, não é? Saturno, por exemplo, tem 60 luas. 60 luas. Júpiter tem 63 luas. Nós conhecemos uma. Você pode entender a dimensão desse Deus? Agora eu falei em galáxias. Se você for contar os grupos e supergrupos, existem 270 mil supergrupos de galáxias. Mais do que isto, 15 milhões de grupos de galáxias. Eu quero dizer para você que eu chorei muito. Eu preparei tudo isso. Para muitos talvez não tenha nem muito valor, pastor, ouvir números, isso aí me funde a cabeça, não é isso que eu quero ouvir. Eu chorei muito diante de Deus. E eu disse para Deus, eu não conheço o Senhor. Eu conheço Deus da religião que a gente aprendeu ao longo dos anos e que a gente não dá o menor valor. E eu lembrei-me de Moisés, mostra-me a tua glória, mostra-me a tua glória. Você precisa ver a glória de Deus, querido. Na sua intimidade com Ele. Na sua intimidade com Ele. Que Deus é esse que você serve? Ali estão as galáxias, exemplo. Diferente uma das outras. Eu quero ler com vocês esse texto. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Salmo 8. Ó Senhor, Senhor nosso, o salmista exclama. Quão maravilhoso é o teu nome sobre toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste forças para fazer escalar o inimigo e vingativo. Quando eu olho para os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, o que é o homem mortal? Pergunte-se para si mesmo, querido. O que eu sou? Quem eu sou? O que é o homem mortal para que te lembres dele? Contudo, o Senhor o fez semelhante a ti mesmo. É isso que diz no original. O Senhor o fez semelhante ao Senhor mesmo. E o Senhor o encheu da tua glória e da tua honra. Oh, meus queridos. Tudo ele fez, tudo
É impossível alguém não dar glória a Deus. É impossível alguém não reconhecer a grandeza desse Deus. E se você, meu amado, se você ainda não o reconhecia, é impossível você continuar resistindo. Os homens transformaram a glória de Deus, diz Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, em imagem de semelhança de animais, de pedra, de pau. Para muitos, Deus está em algum cantinho aí. Não, Ele está acima de tudo, acima de todos. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a bendita graça salvadora de Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repousem sobre toda a igreja e sobre todo o povo de Deus, para todo sempre. Amém.